Há tanto tesouro sem brilho, brilho sem reflexo, reflexo sem luz, luz sem clareza, clareza sem explicação, explicação sem entendimento, entendimento sem arrependimento, arrependimento sem convicção, convicção sem perdão. Há tanto fogo sem calor, calor sem unção, unção sem religião, religião sem Deus, Deus sem cristão, cristão sem ter fé, a fé sem certeza, certeza sem equilíbrio, equilíbrio claudicante, homens inconstantes. Há tanta vida sem alma, alma sem coração, coração sem sentimento, sentimento sem amor, amor sem essência, essência sem consistência, consistência sem Deus, Deus abstrato, pelo egocentrismo sucumbido, a ganância aludido, nas heresias inserido, por homens sem escrúpulos. Vejo pai sem filho, esposa sem marido, filho sem os pais. Vejo jovens sem o norte, vejo na juventude a morte, e a vida tão barata, e a voz do apocalipse, aludido à utopia, à real rebeldia, dessa geração insana, que não sabe que tudo isto vai se acabar. Eu não queria acreditar, mas acredite, Jesus Cristo vai voltar. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso, que nos capacita e que rege a sua igreja. Parece uma incongruência esse poema que veio-me como inspiração, porque Deus não terceirizou a sua igreja. Ainda ontem eu fiquei um pouco, por que não dizer, angustiado com algumas mensagens que nós recebemos a miúde. Não que eu esteja em busca desse tipo de mensagem, mas não conseguimos ficar indiferente. Volta e meia, se nos chega alguém, seja pela internet, ou seja qual forma, até mesmo quando ligamos um aparelho de TV, e nós vimos tanta incongruência, tantas heresias. Eu tenho um texto que eu acho tão interessante, que encontra-se no livro Primeira Carta de Paulo, ou melhor dizendo, Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vou ler a partir do versículo 3. Temo, porém, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, outro Evangelho que não abraçastes de boa mente, o suportais. Infelizmente parece que é cíclico, pois entra ano e sai ano. Eu poderia ir mais além, entra século e sai século. Há quanto tempo essa carta foi escrita? E as coisas sempre continuam do mesmo jeito. Quantas vezes nós não presenciamos ensinamentos tão deturpados que vai contra a hegemonia das Sagradas Escrituras? Haja vista que hoje usam termos que eu jamais ouvi falar, tais como neurolinguística, onde muitas vezes fazem a mente, mas não mudam o coração. Não se fala em arrependimento, não se fala em uma metamorfose, o que chamamos de metanoia, uma transformação de vida. Um evangelho geralmente muito pragmático, humanista, colocando o homem como centro, onde o fim justifica os meios. E a minha preocupação justamente é de ser um arauto, a falar sobre aquilo que é a realidade, e que Deus coloque em mim a essência que havia em Paulo,
através das cartas que ele nos deixou, não só Paulo, mas como seus seguidores, ou melhor dizendo, os seguidores de Cristo. Que através desses textos aqui, que não haja deturpação, que ninguém vá além e que ninguém fique aquém. Eu louvo a Deus pela igreja que eu faço parte. Eu já tive muitas decepções, muitas frustrações, mas encontrei na minha igreja uma igreja um tanto idônea, onde prioriza as Sagradas Escrituras e a sã doutrina. Eu peço a Deus que levante homens, tanto ali como em outros lugares, que possam perseverar na doutrina, que seja uma doutrina cristocêntrica e que venha honrar os ensinamentos que vieram através dos apóstolos. Que Deus possa operar para que isso e essa banalização que nós temos vivenciado. Outro dia, ou melhor dizendo, me parece que foi essa semana que se passou, eu escrevi, lembrei-me de um outro poema falando de alguém que arrastava após si multidão. E eu falava a respeito daqueles que arrebanham para si pessoas e mais pessoas, mas depois não tem para onde levar essas pessoas. Cheguei a fazer uma comparação na história de Moisés, que tirou seus escravos, os hebreus, do Egito. Em contraste com isso, eu lembro do filme Espartacus. Nesse vídeo eu até me esqueci de citar a esse respeito. Falei só sobre Moisés, que ficou à beira-mar, quando Jesus, ou melhor dizendo, quando Deus disse a ele que ele estendesse o cajado e dissesse ao povo que marche, e o mar se abriu. No caso de Espartaco foi diferente. Foi traído, foi vendido Espartacus e os escravos, mas o mar não se abriu, porque ele não tinha Deus na frente para conduzir. Infelizmente, hoje nós temos uma miscelânea de doutrinas, de igrejas. Eu costumo dizer que o homem luta por a sua razão e por ela dá a sua própria vida. Se eu achego a um dos adeptos destes líderes ou de muitas destas igrejas, eles serão categóricos, unânimes em defender os seus líderes, fazendo deles e do seu núcleo a sua razão. Mas esquece da verdade que está inserida nas Sagradas Escrituras. E que Deus nos torne sempre como o sol a resplandecer através da sua palavra, fidedigno a ela e fidedigno aos ensinamentos deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu creio que no meio deste povo que se perde, existe um povo santo, escolhido a dedo por Deus, para que possam herdar a vida eterna. E será para este povo que meu coração se compuje a levar estas mensagens, para que eles possam, tal como eu um dia vivi no engano. Não estou dizendo que a minha igreja é perfeita, ela tem suas falhas, mas enquanto ela estiver pautada no que aqui está, não nas ideias do meu líder, mas nas ideias das Sagradas Escrituras, sem tirar nem pôr, terá a minha aceitação, porque tem aqui a essência desse Deus maravilhoso, através do teu Santo Espírito. E acima de tudo, sem muita metodologia, filosofia e ideologias, mas com unção, com a graça de Deus manifesta em cada um de nós, a partir do momento em que venhamos a ser tementes à sua vontade através das Sagradas Escrituras.